bem-vindo todos. Estamos aqui no podcast do CIMED PB, que se fala de tudo. Né? Vamos hoje iniciar o nosso primeiro podcast de 2025. Né? E por isso a gente convidou uma pessoa que representa a categoria médica também. Né? Ele tem uma função muito espinhosa, porque também, ao mesmo tempo que defende, ele também vigia o exercício, né, da profissão para fazer com que ela seja exercida, né, dentro do Código de Ética Médica. E eu estou falando aqui do presidente do Conselho Regional de Medicina, nosso representante no Conselho Federal de Medicina, Dr. Bruno Leandro. Bruno, muito bem-vindo aqui ao nosso podcast, nosso primeiro podcast, né, para a gente já iniciar esse ano, né, falando das perspectivas que a gente tem para 2025, né, do ponto de vista do exercício da medicina e da função do médico, né? Como é que o médico vai estar dentro desse cenário de 2025. Então, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Muito obrigado, Tarcísio. Queria primeiro desejar um feliz ano novo para todos os médicos e médicas paraibanas. Agradecer ao Sindicato dos Médicos representado por você, muito bem representado por você, por essa oportunidade da gente estar aqui sempre junto. E não somente nessa entrevista, mas em todas as ações que a gente tem feito do ponto de vista coletivo para a defesa da categoria médica, nos seus mais diversos amplos do direito, né? Mas que sempre estamos aí na tentativa e com a missão, na verdade, de fazer com que o médico seja bem representado, que tenha um espaço dele garantido de trabalho, que tenha seus direitos garantidos e que a gente consiga juntos, com certeza, fazer com que o médico, estando bem representado, fazer com que as pessoas sejam bem atendidas. Essa é uma questão, assim, um grande desafio, né? Você colocou assim, a gente fazer com que a população ela seja bem atendida é um dever das entidades médicas, né? E é isso que deve ser colocado sempre, né? Que as entidades médicas elas devem ter esse viés também de defender o bom atendimento da população. Né? Mas a gente vai discutir isso também, mas assim, sei que o Conselho Federal de Medicina, né, é um órgão institucional que realmente tem uma responsabilidade muito grande, porque ele está em todos os estados, né? E a gente está fazendo um debate importante, né, assim, sobre uma questão que não é de agora. É um debate que vem já há bastante tempo falando da qualidade das escolas, falando da quantidade das escolas, né? A gente, no primeiro momento, tentou até barrar, ou seja, segurar, as entidades médicas tentando segurar a quantidade de escolas, né? Ou seja, nós temos hoje praticamente 400 escolas de medicina aí, né? Se eu não me engano, são 370 e alguma coisa. Ou seja, e como é que a gente pode pensar numa qualidade de medicina para a população, né, onde a gente não consegue controlar, né, a qualidade da formação desses estudantes de medicina em todas essas escolas? Então, assim, temos, né, que fazer alguma coisa. E para isso tem dois projetos aí, né, na verdade, um que estabelece essa prova, né, para que a gente possa avaliar. Como é que você vê essa questão da qualidade? É fundamental. E toda vez que a gente fala em qualquer questão relacionada à qualidade da formação médica, as pessoas geralmente pensam que o conselho, o sindicato, ou qualquer entidade médica está pensando em reserva de mercado, e não é isso. Na verdade, nós estamos pensando na qualidade de atendimento das pessoas. Sempre digo que a função que nós temos é de fiscalizar o ato médico, de judicância, cartorial, educação continuada, mas a nossa missão é muito mais do que isso. Nossa missão é garantir com quem está nos ouvindo, quem está, na verdade, sendo atendido nesse momento lá na periferia, ele tem um atendimento de qualidade. E eu só consigo ter um atendimento de qualidade se eu tiver uma estrutura boa, se eu tiver um médico bem remunerado, se eu tiver absolutamente exames, insumos e tudo à disposição do médico, e se eu tiver, obviamente, um médico bem formado. E para ter um médico bem formado, primeiro eu precisaria ter critérios para abrir uma escola médica. E, infelizmente, isso não é uma decisão que cabe ao conselho e ao sindicato. Nós não temos a competência legal, ou seja, não compete a nós, do ponto de vista de legislação, fazer com que escolas sejam abertas ou até mesmo fechadas. Se coubesse, era muito bom, era bom. Mas nós não podemos. E o que é que nós podemos fazer então? E aí vem a ideia, inclusive com o Antônio Henriques, que também é conselheiro federal junto comigo, graças à confiança de 70% pelo menos dos médicos paraibanos, e nós hoje representamos 100% deles lá no Conselho Federal, nós temos duas situações. A primeira, fazer uma matriz curricular única.
E isso é uma missão que o Conselho Federal já deu ao nosso conselheiro Antônio Henriques. O conselheiro Antônio Henriques vai trabalhar numa metodologia em que vai dizer o que minimamente uma pessoa, um acadêmico, precisa aprender para ser médico, em qualquer lugar do Brasil. Tá? Então, nós precisamos traçar uma matriz de competências para que aquele médico em formação, ele consiga aprender para atuar como um bom médico. Esse é um primeiro passo. Nós já estamos trabalhando nisso. Segundo passo, prova de proficiência. A gente precisa, pelo menos, verificar que quem aprendeu medicina no Brasil, após a sua formação, ou até mesmo durante a sua formação, consiga nos dar algum tipo de dado qualitativo e quantitativo de que realmente está sendo bem formado. E a partir daí, a nossa ideia não é punitiva, nossa ideia, na verdade, é fazer com que nós possamos aprimorar a qualidade da formação médica para que aquelas pessoas todas elas consigam ter atendimento de qualidade, precisa ter um bom diagnóstico, precisa ter uma boa triagem, um bom tratamento. Então, acredito que com a prova de proficiência nós vamos conseguir dar esse salto de qualidade. A gente já cobra de quem vem de fora, né, para fazer através do exame de revalida. Por que quem vem de fora precisa fazer a prova e quem está aqui dentro não precisa? Então a gente precisa verificar isso. Porque você pode até perguntar por que antigamente então ninguém nunca se preocupou com isso? Porque antigamente, com menos escolas médicas, era muito mais difícil você passar inclusive em medicina. Como era muito mais difícil, você já tinha uma triagem natural no próprio vestibular. Hoje em dia não existe mais isso. Hoje em dia, com a abertura de escolas médicas, a gente tem hoje na Paraíba, em relação, por exemplo, a 2005, 20 anos depois, a gente tem quase 10, 11 vezes mais vagas para medicina do que tinha antigamente. Então, eu tenho um número muito maior de pessoas se formando. Quando eu tenho um número muito maior, eu tenho um número muito maior de pessoas boas, mas eu também tenho um número muito maior de pessoas ruins. Isso a gente precisa dizer. E eu preciso fazer uma certa qualificação desta formação para verificar se eu não estou colocando, de repente, no mercado uma pessoa que não está qualificada. E só vou conseguir isso fazer com prova de suficiência, prova de proficiência, que do ponto de vista de fama, já tem a Ordem dos Advogados do Brasil que faz a prova de ordem. Né? Nós não temos uma ordem médica, por isso eu não posso falar em prova de ordem para a medicina, mas eu posso falar de prova de proficiência. E fazendo isso, aquele que não passar na prova de ordem, aquele que não passar na prova de suficiência ou de proficiência, não receberá o seu diploma de médico. Você pode perguntar assim, mas e esse cara vai fazer o quê? Bom, só interrompendo um pouquinho. Quando você fala assim, não vai receber o seu diploma de médico, aí eu fico preocupado. A gente, no movimento sindical, e como você colocou, isso não é um debate de agora. Sim. Isso é um debate de no mínimo 10 anos. Sim. No mínimo 10 anos aí que se coloca essa discussão de avaliação da qualidade do estudante de medicina, né? E assim, a gente fica até feliz que o Conselho Federal de Medicina esteja encampando isso de fato, porque como é o nosso conselho, como é o órgão que é responsável pela nossa inscrição, né? Ou seja, eu tenho certeza que agora em 2025 a gente vai conseguir dar um impulso muito grande nessa discussão e chegar a um projeto que venha pelo menos regular de alguma forma as inscrições dos médicos no Conselho Regional de Medicina. Mas assim, você falou assim, do diploma de médico, aí é uma coisa que vai para o Ministério da Educação. Sim. Porque quem dá o diploma é o Conselho, é o Ministério da Educação, né? Aí ele vai terminar o curso, vai receber o diploma de médico do Ministério da Educação, mas não consegue exercer a medicina porque não se inscreve no Conselho, porque não passou na prova. Como na verdade, a questão do exame de ordem também. Quando ele termina, né, da OAB, ele é bacharel, para a função de advogado, ele não consegue exercer. Isso é uma diferença, assim, que tem que ser muito, muito debatida. Eu tenho certeza que vai ser, porque um assunto dessa importância, ela vai exigir muito debate, né? Inclusive com a participação, eu acredito que da própria sociedade, né? Eu acho que o Congresso ou o Senado tem essa obrigação, né? Inclusive já se fala em audiência pública, né? Para que se debata isso, porque assim não se pode, né, permitir, né, que um médico mal formado, né, que não tenha condições de atender a população minimamente
nos conhecimentos básicos da medicina. E aí, Antônio Henriques, eu acho que está na função certa, porque ele é professor, é estudioso, eu conheço Antônio, sei que ele vai fazer um grande trabalho. Então, se o médico não tiver, eu defendo que ele também não se inscreva no conselho e não possa exercer a medicina. Porque a gente vai estar defendendo a população. Exatamente. Né? Agora, só não sei o que vai ser feito com essa parcela de que não vai entrar. Nós temos assim, eu já me preocupei um pouco mais sobre isso, e eu estou falando isso do ponto de vista pessoal, nem institucional. O que será que vai acontecer? Porque os advogados, digamos assim, que se formam e não têm o OAB inscrito, ele pode fazer concurso, pode ser delegado, pode ser juiz, pode ser promotor e não ser inscrito na OAB. E o médico faria o quê? Mas, ao mesmo tempo, eu penso que isso já é um certo filtro. Porque se você está entrando, e a gente tem que dizer isso com muita transparência, Tarcísio, quem hoje passa para engenharia, a gente sabe que 40%, 50% desses não se formam engenheiro. No curso mesmo, eles desistem. Infelizmente, hoje quem entra para a medicina vai ser médico. A gente sabe que quase que 100%, se não for, às vezes até 120%, porque entra no curso um valor e acaba tendo outras pessoas são transferidas ali, parece-me que o número de hoje formados... a facilidade é um negócio... Não é? A gente tem que falar isso. Então, assim, se hoje eu tenho um número de formandos, basicamente o mesmo número de pessoas que passaram, eu tenho uma facilidade, de certa forma, de terminar esse curso, de concluir esse curso. E eu acredito que, tendo essa barreira, algumas pessoas vão pensar 2 vezes antes mesmo de se inscrever em medicina. Porque uma coisa é eu pagar R$1 milhão para me formar, porque você pagando 10, 11 mil por mês vai dar esse valor facilmente, e saber que eu vou ser médico. Outra coisa é eu pagar esse mesmo valor e não ter a certeza que, se eu não estudar, se eu não fizer todas as etapas de formação, se eu não comprovar todas as minhas competências, eu não vou poder exercer minha profissão. Então, eu tenho certeza que isso já vai ser uma grande barreira e vai fazer realmente aquele que quer vocacionalmente, ou até mesmo do ponto de vista acadêmico, científico, se engajar para ser médico e ser médica de verdade. Eu fico feliz, como eu disse, né, de que esse debate esteja sendo assumido pelo Conselho Federal de Medicina e os conselhos regionais. Eu acho que... E até as outras entidades também. E a Federação Médica Brasileira, da qual o Sindicato dos Médicos é filiado, né, já esteve com o presidente Irangalo, né, debatendo esse assunto. Eu acho que isso tem que ser ampliado. Acho que a gente tem que fazer uma coisa bem feita, né, onde a gente puder, né, contribuir no sentido de fazer com que esse projeto ele seja aprovado, né, para que a gente possa ter, né, esse filtro, né, e desestimular aquelas pessoas que não têm vocação. É mais ou menos, né, por aí. Porque quem não tem vocação, se está pensando que vai ganhar dinheiro em medicina, a gente vai passar para essa segunda ponto de pauta agora. Medicina já se ganhou muito dinheiro. A gente sabe disso, é uma realidade, mas não é mais a realidade atual, né? A medicina hoje, ela é uma das profissões mais cansativas, né? Onde a gente adoece, onde o profissional está sujeito a mais de 70 horas por semana de jornada de trabalho. As condições de trabalho são ruins, né? A remuneração, a gente vê, né, aqui na nossa Paraíba, né, prefeitura oferecendo R$ 1.400 de vencimento de salário para o médico, o resto coloca um monte de gratificação que ele não se aposenta com esse valor. Então, medicina, para quem realmente é competente, para quem se estabelece, para quem estuda, você consegue se manter muito bem. Mas, assim, aquele sonho, né, de que terminou medicina, garantiu o seu futuro, não existe mais isso. E eu acho que, colocando justamente esse gatilho, a gente vai segurar muita gente já no portão de entrada, né, como dizem. Então, assim, essas condições de trabalho, Bruno, aqui na Paraíba, pela visão do Conselho Regional de Medicina, assim, e você tem uma experiência grande, porque eu sei que você viajou muito por esse estado. E ainda viajo. Né? Então, assim, a tua avaliação, assim, por que a gente tem condições de trabalho tão ruins? Na verdade, assim, isso é uma coisa, vamos dizer, cultural e sistemática, não é de agora. Na verdade, nós já herdamos isso como característica da nossa profissão. As pessoas que nos antecederam na arte de Hipócrates já via a medicina como sacerdócio, e essa visão de sacerdócio da medicina, por muitas vezes, fez com que a gente aguentasse condições insalubres de profissionais, até mesmo às custas de uma missão.
E nisso fez com que a gente trabalhasse em condições, digamos, não adequadas ou não conformes, com falta de material, com falta de equipamento, com falta de estrutura adequada, mas estando ali por uma missão. Da mesma forma como se fosse um missionário religioso, nós ali como missionários da saúde temos que aguentar qualquer coisa em nome de atender bem o próximo. Isso parece ser nobre, mas ao mesmo tempo faz com que a nossa qualidade, inclusive de atendimento e de resolutividade, decaia. E isso tem um preço, não só para o paciente, mas para nós mesmos. Nós, trabalhando em situações insalubres, temos um maior índice de adoecimento mental, físico e social do que qualquer outra profissão. Nós temos maior índice de depressão, burnout, suicídio, temos que falar sobre suicídio mesmo. Nós temos de vida, né? maior índice de divórcio, né? entre todos. Nós frequentemente não conseguimos ir ao aniversário de um filho, a não passar o Natal em casa, a não ter uma festa junina com a família sertaneja, a não ter um ano novo com os nossos familiares, a não comemorar aniversários de casamento, ou até mesmo o próprio aniversário, porque temos que trabalhar sobre isso. Não você parar com essa relação, porque já está me deixando nervoso. Ou não é verdade? Mas é a mais pura verdade, a gente se acostumou com isso como se fosse normal. Mas é isso mesmo, não a normatização. A normatização. E isso tudo tem um reflexo muito negativo sobre a nossa saúde mental, nossa saúde física. Bom, a gente dá plantão, a gente vive e dorme fora de casa. Olha só o quanto que é de problema você não ter uma boa noite de sono, sucessivas noites seguidas. Teve um trabalho, saiu há 20 dias, na verdade, para ser mais exato, agora nesse mês de dezembro, que fala sobre o problema de não dormir tão grave quanto aquele problema de você fumar sempre para o risco cardiovascular. Ou seja, você ter privação de sono é tão perigoso quanto você fumar. Mesmo para aquele que não fuma, só o fato de você não dormir bem é perigoso do seu ponto de vista cardiovascular, fora os outros efeitos deletérios do sono que a gente já sabe muito bem. Por tudo isso, nós precisamos dar uma virada de chave. Precisamos deixar de nos entender como super-heróis, como super-máquinas, como sacerdotes, talvez, e entender que nós somos proletários, nós somos trabalhadores, nós precisamos, na verdade, botar os dois pés no chão, entender que precisamos ter condições dignas, não só de salário, mas de estrutura também, e até mesmo, Tarcísio, entender qual é o nosso limite, o limite de cada um. Saber que nós não vamos ficar, digamos, super bem remunerados ou ricos, não é? Vamos chamar assim, com a nossa profissão, talvez nos permita botar os dois pés no chão e entender que nós precisamos de um limite, fazer nossa vida com regramento, entender que, como qualquer outro trabalhador, nós precisamos ter um bom planejamento financeiro, que é uma coisa que o médico geralmente não se importa. Desconhece completamente. A gente não sabe o que é, a gente não sabe como é investimento, a gente não sabe como é que é o mundo empresarial, empreendedorismo, cooperativista. A gente simplesmente entra no mercado, não sabe o que é pessoa física, pessoa jurídica, a gente simplesmente se joga, se lança, né, nisso tudo. A gente não tem nenhuma orientação isso do ponto de vista de faculdade, a gente quer saber fazer antibiótico ou entubar um paciente, mas não quer saber o que é imposto. A gente paga um imposto que a gente nem mais sabe. Paga. E a gente poderia talvez até pagar menos se conhecesse melhor ou investir melhor o nosso dinheiro, porque investir melhor o nosso dinheiro é investir melhor o nosso tempo. E é nisso tudo que eu acredito, inclusive, e aí eu agradeço a você, que faz com que a gente, enquanto entidade médica, tanto sindicato, conselho, associação, academia, a gente junto está vivendo um novo momento. A gente vive num momento em que se preocupa com isso e tem essa consciência. Uma ajuda a outra. Sim. Né? Porque... Bom, o sindicato faz um trabalho brilhante com os acadêmicos de medicina. Onde já se viu o sindicato se preocupar com o estudante? Isso foi uma preocupação. E você é responsável por isso. É necessário, porque você abre essas cabeças nesses aspectos que você levantou aí sobre a questão do empreendedorismo, a questão financeira, a questão da qualidade de vida. A gente desmistifica já essa questão junto aos estudantes. Então, o NANGE, né, que é o nosso núcleo acadêmico médico jovem, está fazendo esse trabalho e a gente acredita, né, que trabalhar, né, nos médicos mais jovens e nos acadêmicos é o caminho para a gente chegar a essa consciência que você tem, né? Porque a grande maioria dos médicos hoje não tem esse nível de capacidade de entender que ele é responsável, né, pela condição dele, né? E aí eu vou
Agora imagina, há 5 anos atrás, 10 anos atrás, você fala assim, sindicato vai trabalhar com estudante de medicina. Não, isso não existia. Eu, na minha época de estudante... Você já foi presidente, inclusive, em outras épocas. Em outras épocas, exatamente. É. Ou seja, a gente viu a quantidade de médicos sendo formados cada vez mais sem a consciência da importância, né, de ter, né, conhecimentos nessas áreas e ter conhecimento da sua responsabilidade social, que a gente tomou essa decisão e está dando certo. E isso é a nível nacional, né? A gente vai ter esse ano aqui, e você já vai receber o meu convite de ser um dos palestrantes. Né? Maravilha. Teremos aqui agora, esse ano em agosto, né, o 2º encontro acadêmico sindical, né, da Federação Médica Brasileira. O primeiro foi no Pará, o ano passado, e esse ano vai ser aqui em João Pessoa, em agosto. Você, inclusive, será convidado para fazer uma palestra para os jovens de todo o Brasil, né, para falar justamente da importância, né, da boa formação médica. Então, assim, esse é o caminho para que a gente possa, vamos dizer assim, ter uma luz nesse final do túnel, né, e que a gente possa chegar o mais rápido a esse final desse túnel. Né? Dizer assim, que do ponto de vista salarial, a categoria médica hoje ela tem um sonho. Né? Eu digo um sonho, né? Mas assim, esse sonho ele já começou aqui também pela nossa Paraíba, né? Através do projeto de lei da senadora Daniela Ribeiro, que ele atualiza e traz os valores que eram oferecidos lá em 1961, né? No projeto que estabeleceu o salário profissional do médico cirurgião dentista. A gente vai trazer esses valores atualizando, e hoje ele fica em torno de R$12.000, né, para 20 horas semanais. É um valor mais justo do que o que a gente recebe hoje, inclusive isso sendo aplicado também no setor público, porque aquele projeto daquela época era só para o setor privado. Então ele atualiza e ele acrescenta o setor público para a gente tentar buscar melhores condições de trabalho, né, através da consciência do próprio médico, né, tirando a questão, eu vou até usar assim um termo assim muito filosófico, né, ou seja, as pessoas acham que o médico está aí para servir a todos e não servir a ele próprio, não pode, né, porque aí a gente, né, vê onde a gente está chegando. Como diria o comissário do bordo, máscaras cairão, primeiro você tem que colocar em você e depois no próximo. Isso, então, se o médico não se cuidar, o médico ele tem que se cuidar, porque ninguém. Tem que cuidar da saúde dele, porque se ninguém cuidar da saúde dele, como é que ele vai cuidar da saúde dos outros? Então, esse salário, ele está vindo, a gente pretende fazer um grande movimento nacional, vamos ter certeza, temos certeza que teremos apoio das entidades médicas, porque, como você bem colocou hoje, a nossa força ela está diretamente relacionada à nossa união. Quanto maior a nossa união, maior a nossa força. Né? Então, CRM, Associação Médica, Sindicato dos Médicos, Academia Paraibana de Medicina, as nossas cooperativas médicas, ou seja, a gente tem que estar todo mundo irmanado. A exemplo, como a gente faz aqui, a nossa semana, o mês do médico, né? Cada um montando a sua própria. Porque antigamente você lembra que cada um fazia a sua e era uma querendo falar mal da outra. Mas hoje a gente ultrapassou isso. Com certeza, Tarcísio. Eu já levei bronca porque o sindicato publicou nota de pesar primeiro do que o conselho. E hoje o CRM, né, uma atitude sua, que eu sei que assim, vamos juntar as notas. Vamos juntar. Não tem, ninguém está disputando quem é que anuncia uma coisa primeiro do que o outro. Então, põe todo mundo junto, a imprensa do CRM faz um trabalho espetacular. E é isso, a gente homenageia com mais força. Né? Então, em nosso caminho só vai depender, as nossas vitórias vai depender da nossa união, né, agora em 2025. E para a gente ir finalizando o nosso bate-papo, que a gente sabe assim que todo mundo tem as suas atividades ainda, né? Estamos começando o dia. Mas assim, Bruno, qual é a mensagem assim principal que você daria para a nossa categoria, já que hoje esse é o nosso primeiro podcast, né, de 2025, vamos ter outros abordando todos esses assuntos para a gente aprofundar, mas assim, hoje, né, estamos agora no primeiro podcast, em janeiro de 2025, assim, qual é a mensagem que você manda para os médicos da Paraíba? Primeiro, pode ter certeza que nossas entidades médicas estão unidas.
e unidas nós, com certeza, isso não é simplesmente um ditado popular, nós somos muito mais fortes. Nós estamos entendendo que com essa união nós conseguimos propor com muito mais força, muito mais ganho para a categoria. Quando o sindicato ele tem uma ação que o conselho pode ajudar e vice-versa, o médico ele vai ser muito mais bem prestigiado, resguardado. E quando eu digo que o médico vai ser prestigiado e resguardado, eu estou pensando não só no médico, mas estou pensando nas pessoas. Porque com o médico forte, com a medicina fortalecida, tem uma saúde fortalecida como um todo. E isso respinga em demais profissionais de saúde também. A gente não está falando nos outros profissionais que têm seus conselhos, seus sindicatos, mas certamente nós trabalhamos com coletivo. Nós não conseguimos trabalhar sozinho, né, na saúde. Nós precisamos de uma cadeia de outros profissionais e outros trabalhadores de saúde para desenvolver bem nosso papel. Segundo, que 2025 promete ser um ano de bastante ganho. Esse ano nós teremos aí a questão da prova de proficiência, nós teremos uma defesa muito mais assertiva em relação às ações de violência contra o médico e outros profissionais de saúde. Nós já temos um projeto de lei em andamento na Câmara que... Tem um estudo que o CRM está... Nós temos... Preparando para fazer uma pesquisa, né? Temos. Nós temos aí tanto um projeto de lei que vai tornar mais agravante ainda o crime, né, contra profissionais de saúde no exercício de sua profissão, que já é um projeto de lei que está na Câmara. Eu mesmo já preparei um projeto de lei, enviei agora para o Senado Federal, para um senador paraibano ele relatar, para tornar obrigatória a notificação de assédio e violência contra o médico no seu exercício profissional, e não coloquei só contra o médico, coloquei contra todos os profissionais de saúde. Porque eu acredito que se a gente não tiver dados, se a gente não tiver estatística, a gente não consegue fazer nada, né? A gente fica sempre na inferência, a gente acha que, mas a gente nunca tem o número certo. Eu preciso desses dados e com isso eu vou, com esse projeto de lei, pretendo que toda unidade de saúde, ela comunique à Secretaria Municipal de Saúde, comunique ao Conselho Profissional, ao qual está vinculado aquele profissional que sofreu a violência, e também que comunique à polícia, à autoridade policial, se tratar de um crime, né? Por exemplo, de uma violência física que tiver algum agravante, tem que em 24 horas também comunicar à unidade policial. E assim a gente vai conseguir ter muito mais eficiência na violência, na questão da violência contra o médico, porque nós estamos falando aqui da medicina, mas também contra outros profissionais de saúde. E nós temos também alguns planejamentos internos do enquanto Conselho Regional de Medicina do Estado da Paraíba para intensificar a programação de a aproximação com a categoria médica no que diz respeito aos seus direitos. O Conselho ele sempre é muito bem lembrado pelos médicos como um órgão que cobra anuidade e pune, ou seja, que cobra os deveres dos médicos. E nós estamos dando uma virada de chave, nós estamos defendendo os direitos dos médicos. Eu quero que o médico ele tenha direito a ter um ambiente de trabalho digno, eu quero que o médico tenha direito de, quando ele passar uma medicação, existir essa medicação, quando ele passar um exame, prescrever algum tratamento, existir esse tratamento, que ele não tenha interferência política, sobretudo política partidária, quando ele tiver que executar uma transferência, como eu já vi que teve médico que foi demitido porque se recusou a transferir um paciente que uma prefeita lá do sertão queria que ele transferisse esse paciente, ou que um médico que foi demitido de um hospital quando em determinada cidade ali do Agreste, o cara que era candidato queria que ele adesivasse o seu carro para fazer propaganda política, o médico se recusou e foi demitido. Então isso não pode existir. Esse é um tipo de trabalho que o Conselho, junto com o sindicato, junto com qualquer outro órgão, nós vamos bater em cima para defender os interesses dos médicos, porque só assim a gente vai realmente defender aquilo que interessa para a população, que o médico ele haja com a sua autonomia, respeitando, é claro, também a autonomia do paciente, mas com condições dignas, porque só com condições dignas que ele vai conseguir dar dignidade de atendimento às pessoas. Bruno, eu fico assim, muito feliz assim, com as suas colocações, porque assim, o sindicato ele só tem a ganhar, né, com esse apoio que o Conselho está tomando, né, enquanto atitude. Ou seja, defender os médicos, né, como você mesmo disse, é defender a população. Porque um médico satisfeito no seu local de trabalho, com boas condições de trabalho, com seu salário em dia, recebendo dignamente, ele vai atender com certeza muito a população mais, de uma forma muito mais agradável, muito mais feliz, né, e poder voltar para casa muito mais satisfeito e cuidar da sua saúde, né? O Sindicato dos Médicos assim, agradece
o apoio que o Conselho sempre dá aos nossos movimentos, né? Quando a gente realiza uma greve e que a gente pede apoio a uma nota para que os colegas fiquem atentos para não substituir outros colegas que estão no seu movimento de mobilização. Isso para a gente é fundamental, demonstra a unidade da categoria, demonstra força e respeito aos médicos, né? A gente pretende justamente esse ano também, 2025, fazer um grande levantamento para evitar que os médicos fiquem meses sem receber. Então, criar um mecanismo mais rápido, né, para aquele médico que tiver com seu salário atrasado, o sindicato já tome conhecimento imediatamente, já faça a denúncia no Ministério Público, já recorra, né, aos órgãos competentes, porque não dá para o médico mais ser manipulado pelos gestores, seja estadual, federal, municipal. E trabalhar firmemente na busca de planos de cargos de remuneração que coloquem, né, os salários atualizados para que a gente possa ter uma carreira mais digna, né, para que a gente tenha a satisfação de exercer a profissão que a gente escolheu com amor, mas também ser reconhecido por todos os gestores. Bruno, muito obrigado por tua participação aqui. A gente agradece demais. Nosso primeiro podcast, eu tenho certeza que já vai demonstrando, né, que cada ano que passa o nosso podcast ele vai aumentando o nosso nível, e vamos chamar os representantes de todas as entidades médicas aqui no nosso estado para a gente reforçar essa nossa união, para que o médico veja nas suas entidades realmente a importância. E aí, né, sendo sindicalizado, como você é há bastante tempo, né, busca o sindicato, se sindicaliza, a Associação Médica, né, Clube Médico da Paraíba, né, e o CRM seja realmente, né, o nosso grande instrumento de defesa, né, da dignidade do médico. O sindicato vai continuar lutando, vai continuar representando, né, contra essa tentativa, né, de precarização do trabalho, seja ela através de PJ, seja ela através de contratos, seja ela de qualquer outra forma, mas não tenho dúvida que o sindicato, CRM, a Associação Médica, a Academia Paraibana de Medicina, Clube Médico da Paraíba vão estar sempre juntos, né, e com as outras entidades cooperativas médicas também na defesa do médico. Muito obrigado, meu amigo. Agradeço de verdade. O Conselho Regional de Medicina do Estado da Paraíba continua na sua luta incansável, né, do dia a dia para defender os interesses do médico e da medicina de uma forma geral. O Conselho Federal de Medicina também nós estamos batalhando lá para resoluções do ponto de vista nacional na defesa do médico paraibano e brasileiro de uma forma geral. Mas eu queria aqui, Tarcísio, como médico, como Bruno, agradecer a você, presidente do nosso sindicato, né, que eu já sou sindicalizado há mais de uma década e tenho visto, isso aí absolutamente é visível para quem quer enxergar o trabalho que você tem feito junto com a sua diretoria, junto com o nosso sindicato na defesa dos nossos colegas médicos e na minha defesa, tá? Eu agora mesmo acabei de ganhar uma ação através do sindicato contra a IBSER, preciso que isso seja dito aqui através do sindicato. Isso é possível porque, na verdade, diuturnamente, você como um legítimo representante de uma entidade médica importante como o Sindicato dos Médicos tem trabalhado junto com toda a sua equipe para garantir o meu direito, para garantir os nossos direitos. E é assim que a gente continua tendo bastante confiança, fé e agradecimento todo o trabalho que você vem desenvolvendo. Como você mesmo disse, não é Tarcísio sozinho, é a diretoria do Sindicato dos Médicos, é a nossa assessoria jurídica, né? Sim. Patriota Coutinho, que tem um trabalho excepcional dentro do nosso sindicato, né? Inclusive estamos aí com o ACT da PB Saúde também já praticamente resolvido. E dizer que é uma honra para mim, né, como presidente do Sindicato dos Médicos, poder fazer um pouco para a categoria médica e mostrar que se a gente acredita na entidade médica, a gente está fortalecendo o nosso próprio movimento. Então, aqueles que nos acompanharam aqui no nosso podcast, né, a gente fica muito feliz. 2025 começando. Não deixem de nos acompanhar nas nossas redes sociais, no Spotify, no nosso YouTube e no cimedpb.org.br, conhecendo todos os nossos direitos e podendo desfrutar de todas as nossas informações. Então, muito obrigado, um beijo no coração e até a próxima.